pior presidente do mundo, o homem que comeu o dinheiro de um país, ele comeu dinheiro. Pense em um presidente muito ruim, mas um bem ruim mesmo, aposto que você não pensou no pior deles. Neste vídeo vou te contar sobre o mais idiota e perverso presidente que houve e que a maioria das pessoas não conhece. O nome dele é Francisco Macias Ndimadung. Francisco Macias Ndimadung nasceu em 1924 na Guiné Equatorial, quando este país ainda era uma colônia da Espanha. Seus pais eram funcionários de baixa importância na administração da sua cidade natal. Por apoiarem o poder colonial da Espanha, estes ganharam alguns privilégios por conta disto, dentre eles foi o de mandar Ndimadung para uma escola católica. Já na primeira série ele abandonou os estudos, quando mal sabia escrever e lia com muita dificuldade. Já em sua fase adulta começou a bajular as autoridades espanholas, que o viram com bons olhos e permitiram que ele fizesse prova para se tornar funcionário público. Mas o ingresso na carreira pública não foi fácil, este só teve sucesso na sua quarta tentativa. Mais tarde, aos 36 anos, Ndimadung se tornou prefeito de sua cidade. Rapidamente, um ano depois, Ndimadung já estava na Assembleia Colonial. Em 1968, Ndimadung foi nomeado chefe da Assembleia e neste mesmo ano a Guiné Equatorial deixou de ser uma colônia. Neste momento, Ndimadung tornou-se chefe de Estado. Os espanhóis achavam que estavam ao lado do governo de Ndimadung e que este iria cooperar com a coroa espanhola, mas Ndimadung se tornou presidente e o seu primeiro ato foi declarar que todos os espanhóis eram inimigos do povo. O povo se inflamou com isso e começaram a perseguir os espanhóis, que eram quase 7.000, e estes tiveram que abandonar a Guiné Equatorial fugindo com medo do novo governante. Nesta altura, quem era acusado de ajudar os espanhóis era condenado à morte. O ministro das Relações Exteriores tentou convencer Ndimadung a não matar os espanhóis e foi espancado até a morte pelos soldados de Ndimadung. O ministro da Agricultura estava ajudando a retomar as plantações dos espanhóis para o governo e em certo momento o presidente Ndimadung decidiu que este estava ajudando os espanhóis e então durante a noite ele desapareceu. O ministro da Educação tentou impedir o fechamento das escolas e também foi morto. Os ministros de Ndimadung tinham vida curta, sendo assim Ndimadung começou a nomear os seus parentes, mas estes também foram executados sem piedade. Em 1973 uma nova constituição foi criada, proclamando Ndimadung como presidente vitalício, com amplos poderes em muitas áreas. Muitos ministros não foram mais nomeados e Ndimadung assumiu estes cargos. Ele se tornou o ministro da Construção Nacional, o ministro das Forças Armadas e Serviços Especiais. Ndung sozinho tomou 1/3 dos assentos no parlamento. A tirania não parou por aí, seus poderes chegaram ao ponto de qualquer pessoa poderia ser presa por ele e sentenciada à morte, sem qualquer julgamento. Ndimadung chefiou o único banco da Guiné Equatorial em que o tesouro do país era mantido. Depois Ndimadung decidiu que levaria todo o dinheiro do país que estava no banco para a sua casa. Para arrecadar mais recursos, Ndimadung prendeu todos os embaixadores e turistas e exigiu resgate. Ndimadung decidiu também banir o cristianismo e se proclamou Deus em seu país, substituindo os crucifixos nas igrejas por sua foto. Tempos depois, Ndimadung proibiu o uso de óculos na Guiné Equatorial e proibiu o uso da palavra inteligência. A sua queda começou quando ele decretou que só os membros do exército teriam salário. Os membros da guarda presidencial foram à sua casa saber onde estava o dinheiro do país, mas foram baleados pelo presidente Ndimadung. Esta foi a gota que faltava para transbordar o balde de crueldades de Ndimadung. Teodoro Gembazogo era o chefe da Guarda Nacional e seu sobrinho. Em pouco tempo, ele conseguiu organizar um golpe de estado e os guardas tomaram a casa de Dung. Sua guarda não o protegeu e ele acabou fugindo para a floresta com várias malas de dinheiro da Guiné Equatorial. Após 2 semanas, Ndimadung foi encontrado sem nenhum dinheiro. Em sua loucura, ele acabou comendo o dinheiro que havia levado consigo. Ndimadung foi preso e julgado. Por decisão do tribunal, Ndimadung foi condenado ao fuzilamento, porém ninguém na Guiné Equatorial quis fuzilar ele, não por simpatia, mas porque acreditavam que Ndimadung era um grande feiticeiro e poderia amaldiçoar quem participasse de sua morte. Então soldados marroquinos tiveram que executar a sentença. Depois que o ditador foi morto, seu sobrinho Teodoro Ndima chegou ao poder, revogando todas as leis de seu tio e ainda governando o país. Este foi o vídeo sobre o pior governante que este mundo já teve. Deixe seu comentário sobre o assunto, o que você achou e deixe o seu like para ajudar o canal Curiosidades Curiosas.